Olá, esse é mais um episódio do CRAN TV e eu acabei de receber um brinquedinho novo. Olha aqui que bacana. Um crachá eletrônico para o próximo encontro que eu for de rádio amador. Olha que bacana, veio... O que veio aqui na caixinha? Veio um adaptador, um cabo USB e um CD com software. Tem uma entrada USB aqui, tem um alfinete para prender na camisa, um ímã que você pode pôr por dentro e prender na camisa também. Então no próximo encontro vou poder colocar meu indicativo aqui. Olha que bacana. São até 8 mensagens que você pode trocar. Aqui vazio, vamos ver. Ó, tem gráficos, tudo escrito em chinês, né? Mensagem 1, 2. Bacana, né? 3. Ó, display bem grande. Tem azul, verde, vermelho, amarelo, branco. Tem vários modelos. Isso aqui eu comprei no eBay e custou $36, por volta de R$50. Chegou pelo correio hoje. E esse outro aqui, eu já havia comprado há algum tempo, é um menorzinho. Esse aqui é vermelho, custou $8. Dá o que? Uns 14, 15 reais. Com ímã também. Esse aqui não é USB, você programa aqui atrás as letras. Então no próximo encontro que você for, encomenda um desse, é muito baratinho e todo mundo vai saber com quem eles estão falando. Bom, mas vamos falar do CRAN. Eu e o Adnei fomos ontem visitar o PY2GN, o William. Ele está com um projeto muito bacana que ele vai explicar para vocês na sequência. E nós do CRAN vamos participar também, estaremos lá no dia 28 para o lançamento e com 3 equipes para filmar tudo o que acontecer por lá para depois virar um episódio. Então na sequência, veja que projeto bacana o William e o Edson e o Demilson organizaram para dar uma animada no radioamadorismo, tá? E quem tiver disponível para poder aparecer lá no dia 28 no lançamento do Projeto Ícaro, vai encontrar com o pessoal do CRAN, com todo esse pessoal lá. Vai ser uma reunião muito bacana, espero que vocês apareçam lá. E na segunda parte desse CRAN TV, eu e o Júnior, o P2 Lima Alfa Alfa, fomos até a PY2 KCA, o local antigo, experimentar uns filtros para ver se a gente elimina uma interferência. Então vocês vão ver o que a gente está aprontando lá para tentar limpar o sinal da repetidora. Esse é o CRAN TV. Este episódio do CRAN TV tem o patrocínio da Rantronics, fabricante das populares controladoras Electra 2000. Não tem uma repetidora em sua cidade? Com apenas 2 rádios e a Electra 2000, esse problema estará resolvido. Os produtos Rantronics estão presentes em mais de 40 países. Saiba mais em www.rantronics.com.br. E da Icon América, os radioamadores têm um papel vital nas comunicações de emergência. Fazem amizades pelo mundo inteiro e proporcionam um treinamento divertido para educar os inovadores do futuro. Quando se fala em tecnologias avançadas para os radioamadores, a Icon lidera com o D-Star, o novo modo digital que está atraindo uma nova geração de radioamadores. Não importa se o seu interesse é por DX, manter contato com os amigos ou mesmo trabalhar satélites, a Icon sempre tem um rádio para você. E da Radio House, o distribuidor autorizado Icon no Brasil. A Radio House é o maior distribuidor de equipamentos de radiocomunicação do país. São mais de 1.500 itens nacionais e importados. Se você precisa de transceptores, antenas, acessórios ou um simples conector, a Radio House tem. Visite sua loja online em www.radiohouse.com.br. Solicite o novo catálogo 2012.
Olá, eu sou Adnei, PY2ADN, e esse é um episódio especial do CRAN TV sobre o Projeto Ícaro. Nós estamos aqui em Pardinho, São Paulo, no shack do William Schauf, PY2 Golf November. William, por favor, explica para nós o que é o Projeto Ícaro. Muito bem. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade do CRAN TV estar divulgando esse projeto, que é um sonho muito antigo de muitos radioamadores e que está sendo possível agora graças à ajuda de diversos colegas. Na verdade, quem deveria estar falando para vocês agora seria talvez o Demilson Quintão, PY2UEP, ou Edson, PO2 Mike Whiskey Delta, mas como nós estamos aceleradamente fazendo essa divulgação, e eles não puderam vir, a gente vai falar um pouquinho sobre o Projeto Ícaro, que na verdade Ícaro significa Introdução ao Conhecimento da Atmosfera pelos Radioamadores. Por que isso? Isso nasceu porque já do desejo do próprio Ícaro, a figura mitológica que alguns conhecem, que era justamente alcançar as alturas e voar bem alto. Então, o Projeto Ícaro nasceu de um telefonema do Demilson, PY2UEP, que disse ter disponível no IPMET, o NESP de Bauru, um balão estratosférico ou uma sonda meteorológica que poderia estar disponível para levar alguns equipamentos de radioamador, alguns equipamentos de comunicação para a estratosfera. E com isso divulgar o conhecimento do que é a atmosfera superior à estratosfera para nós que vivemos aqui bem no chão, né? Então, basicamente é o seguinte, é uma sonda meteorológica, um balão, que deve se elevar a quase 30 km de altura, 3 vezes a altura dos jatos comerciais, levando consigo uma radiosonda. Quem conhece a área sabe que as radiosondas Vaisala, de fabricação finlandesa, são usadas mundialmente por todos os institutos de pesquisas para fornecer os dados telemétricos de pressão, umidade, ponto de orvalho, localização por GPS, altitude, etc. Todos esses dados telemétricos são passados por rádio, por essa sonda que opera em aproximadamente 400 MHz. Vocês podem ver aqui atrás. Nós usamos aqui um rádio definido por software para receber a banda passante do equipamento. Então nós temos aqui o sinal, nós colocamos sobre o sinal recebido e o software, que chama-se Sonde Monitor, recebe os dados da sonda ao longo do tempo. Então esses dados são recebidos continuamente, né? E nós temos na estação base informações do status do balão, né? Incluindo a temperatura ambiente, a pressão e os outros itens que eu já informei. Então o balão vai subindo, ele sobe a uma taxa de 5, 6 metros por segundo e ele vai, às vezes ele acelera, às vezes diminui um pouco e ele atinge a sua altura máxima quando esse balão fica cheio demais e explode. Vejam bem, quando a gente infla esse balão no solo com hidrogênio, ele tem um diâmetro de 2 ou 3 metros. Mas à medida que ele vai subindo, a pressão atmosférica vai sendo reduzida, o balão vai ganhando volume para equilibrar justamente a pressão interna e externa, e quando chega lá em cima, esse látex, essa borracha que é feito o balão, atinge cerca de 8 metros de diâmetro, quando ele explode literalmente e todo o experimento cai de paraquedas. Então, nós temos mais ou menos 1h30 de voo. Nós sabemos que esse voo vai acontecer no dia 28 de abril de 2012, às 16 horas, e o lançamento vai ser na Unesp de Bauru. E esse lançamento
convido a quem estiver na região a participar do lançamento. É só entrar no site que vai ser deixado na própria TV CRAN para vocês poderem ter acesso a maiores detalhes. Bom, esse balão vai subir com essa sonda, mas o que nós radioamadores resolvemos colocar junto? Então, conversando com diversos radioamadores, principalmente o nosso coordenador radioamadorístico, que é o Edson Vander Pereira, PU2 Mike Whiskey Delta, nós pensamos em muitas coisas, mas a gente achou no final que seria interessante colocar um beacon em 144.330 que pudesse transmitir esses dados telemétricos que são recebidos aqui pelo software. Então, nós vamos ter na estação de comando, ou controle da missão, vamos chamar, nós temos um equipamento que vai fazer o uplink em 902 MHz, na faixa de amador, e nós vamos ter um beacon que vai estar repetindo as informações telemétricas em fonia por um grupo de crianças e escoteiros que vão estar cuidando dessa parte. Mas a ideia é que com a subida e a descida do balão, nós vamos passar para o rádio escuta, o rádio amador, o rádio ouvinte, todas as informações da nossa atmosfera, até atingir a estratosfera. Nós vamos aprender o que é a tropopausa, a troposfera, enfim, vai ser uma aula da atmosfera superior, coisa que a gente não vê todo dia. E para os radioamadores vai ser um experimento, porque eles vão poder experimentar as suas antenas, eles vão poder experimentar o seu equipamento em receber esse sinal, que vai ser um sinal débil de aproximadamente 2 watts, usando antenas J-Poly, né, penduradas justamente na amarração do balão, junto com o refletor de radar, junto com o estrobo para poder recuperar ele à noite. Lembrando que como o sistema de telemetria vai incluir GPS, nós vamos saber exatamente onde ele vai cair, e todo mundo que entrar no site que está sendo divulgado vai conseguir acompanhar, inclusive pelo Google Earth, exatamente o ponto de queda. Então a gente espera que muitas pessoas participem, todo mundo que escrever um e-mail, né, pro e-mail que consta no site, e que escreveram uma carta informando algum dado da recepção, vai receber um QSL comemorativo de Zulu Whisky 2, Whisky Eco Bravo, que acreditamos ser a primeira experiência a ser realizada no Brasil com essa grandeza. A gente espera contar com a colaboração de todos, a gente agradece a todos os envolvidos, o Edson, o Demilson, o Irineu, o Guilherme, o Adnei, o João, todos que estão participando desse evento para tornar possível, vamos dizer, a introdução do conhecimento da atmosfera pelos radioamadores. Obrigado. No projeto Ícaro, as crianças que vão repassar os dados de telemetria no nosso beacon são integrantes do grupo escoteiro Padre Anchieta, aqui de Botucatu. Nós estamos aqui com o Guilherme, Papa Uniforme 2, Whisky Papa Charlie, que vai falar sobre isso. Exatamente. A nossa sessão de radioescotismo, em consonância com o 25º Distrito Escoteiro de Bauru, entrou junto com a organização do projeto no apoio a diversas atividades. Tanto a locução do beacon, que será feito por escoteiros do grupo e eventualmente escoteiros do distrito que estejam participando, assim como a equipe de busca do balão, do resgate dos equipamentos. Isso é bastante importante para os escoteiros no aprendizado de condições atmosféricas, no aprendizado de meteorologia, no aprendizado de ciências relativas ao radioamadorismo e também
no aprendizado e exercício da navegação, que será largamente utilizado nessa operação de busca. Então, só um recado aos navegantes, é o seguinte, a gente sabe que a subida de uma sonda estratosférica depende das condições meteorológicas. Naturalmente não pode haver vento, não pode haver chuva, temporal, então o evento está sujeito à confirmação meteorológica horas antes de acontecer. E talvez, Adinei, você queria passar alguma informação também? Sim, é interessante também relembrar que diante dessa atmosfera, o que pode acontecer com o equipamento, principalmente com os capacitores eletrolíticos? Podem? Sim, como nós estamos num ambiente de pressão absoluta baixíssima, que vai chegar à ordem de 10 milibares ou 10 hectopascais, é possível a explosão de capacitores eletrolíticos, né? É possível a perda do equipamento se o balão não for recuperado, né? Então é um risco vamos dizer assim, o proprietário dos equipamentos está correndo. No caso, você mesmo. Paciência. Isso... qual a temperatura essa? Bom, essa é uma coisa muito interessante. A temperatura que o equipamento vai estar submetida vai ser em torno de menos 80 graus centígrados. E menos 80 graus é duro de isolar. Mesmo usando muito isolante, isopor especial, a gente pretende manter a temperatura no rádio em torno de menos 10, menos 20 graus. Certo, mas isso altera as condições de utilização da bateria. Perfeitamente, Adinei. Portanto, é uma experiência. Né? Então é uma experiência, nós vamos aprender muito com isso. Eu espero que o rádio funcione pelo menos algum tempo. As antenas que não estarão protegidas correm o risco de se congelar e se partirem, porque elas são confeccionadas de fita. Isso, não só cabo coaxial, mas as antenas em si, que vão ser J-polis fabricadas com fita de 300 ohms de televisão, essa fita vai ser absolutamente quebradiça, por isso toda a traia pendurada no balão vai estar amarrada em cordas especiais para se evitar esse tipo de transtorno. Bom, de qualquer forma, nós esperamos que a experiência dê certo. Ela é uma experiência, outras tentativas também existirão. Nós pretendemos em breve lançar uma segunda etapa com mais equipamentos. Você já tem alguma coisa já bolada a esse respeito? Sim, nós temos muitas ideias, inclusive o Edson é um berçário de novas ideias. Nós estamos pensando num transponder com SDR, nós estamos pensando em equipamentos de APRS que funcionem a essa altura. Existem várias ideias. Certo, é claro, a primeira experiência ela tem que ser um pouco mais simplória, até mesmo para a gente verificar em que condições as antenas, as baterias e o equipamento vai se comportar nessa magnitude. Né? Nós até esperamos que num futuro breve, Adinei, a gente possa até embarcar um radioamador num balão estratosférico. A minha sogra é a primeira voluntária para essa experiência, pode deixar isso registrado. Então, perfeito, eu espero todos em 144-330 no dia 28 de abril de 2012 a partir das 16 horas. Obrigado. E as informações podem ser conseguidas aqui no site do CRAN, www.cran.org.br. Eu quero fazer aqui um agradecimento aos executores desse projeto, que é o William Schauf, PY2GN, o Edson, PU2, Mike... Whisky Delta. Por pouco tempo, ele acabou de passar em promoção de classe, também não era por menos, ele era classe avançada nos Estados Unidos, no Japão, né? Aqui, por uma questão de burocracia, ainda não tinha tido tempo de fazer a promoção de classe. O PY2 UEP, né? O Demilson, que é o cérebro de tudo. Que é o cérebro disso, que é um garoto que é responsável pelo lançamento quase que diário de sondas meteorológicas, tem uma experiência sem igual, que está nos dando carona nesse projeto. A Unesp, a IPMET, que estão praticamente patrocinando todo o equipamento que nós não teríamos condições de arcar, que é um balão caríssimo, uma sonda que é de difícil obtenção, o gás e tudo mais. A equipe de escoteiros do grupo Escoteiro Padre Anchieta, que está diretamente envolvida não só na narração dos dados, de telemetria do beacon, mas também será a equipe responsável pelo resgate, que vai ser documentado e postado aqui também no TV CRAN.
E quero agradecer também as entidades e organizações e grupos que estão envolvidos na divulgação desse projeto, que é o mais grandioso que eu tenho visto até o momento, pelo menos nessa área, que é o CRAM, o Clube de Radioamadores de Americana, a Labre, que está nos dando todo o apoio e divulgação, e também o grupo QRP-BR, o grupo QRO-BR, o grupo SDR-BR, o grupo SAT-FM, o grupo VHF-DX e o grupo radiotécnico. E a Abara de Botucatu. E a Abara de Botucatu, obviamente. Bom, nós esperamos que todos aproveitem e participem desse evento. E mais uma vez convidamos a estar inseridos no contexto. E não esqueçam, acompanhem em 144 e 300, se for possível... 330. Desculpe, 144 e 330. Acompanhem, se conseguirem a recepção de algum sinal, mandem um cartão QSL ou então mande um e-mail, entre em contato com o PO2 Mike Tango Mike, o Irineu, e nós vamos receber um QSL bonito. Vocês vão receber um belo QSL comemorativo, que é dessa de uma experiência única e pioneira aqui no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado, Adinei. Parabéns pela experiência. Obrigado. Eu sou o PY2JF e hoje nós estamos aqui em cima da caixa d'água do CRAM. A caixa d'água não é do CRAM, mas tem várias repetidoras do CRAM aqui. E a gente tinha aqui a 5230, que é a D-Star, e nós tivemos que tirar porque tinha muito problema de interferência. A polícia, eles tinham a repetidora analógica aqui e nunca trouxe problema. Assim que eles mudaram para o sistema digital, nós não conseguimos mais ter sinal fraco na repetidora na 5230, porque eles transmitem o tempo todo. Parece que aqui é uma central de distribuição da Polícia Militar. E é um sistema novo, digital, que eles têm 6 antenas aqui em cima, em volta da nossa antena da 5230. Então agora, quando você sintoniza um rádio de VHF comum aqui em cima, você tem quase 10 de intermodulação. Onde você vai no espectro, o S-meter do rádio fica lá no 10. Sempre tem excesso de radiofrequência. Aqui atrás de mim tem uma emissora de FM com mais ou menos uns 50 mil watts. Tem ali atrás mais uma antena de TV de UHF, mais outra TV de UHF, tem telefônica, tem um monte de sinal aqui em cima. Então a gente teve que tirar a repetidora daqui. Só que aí a gente resolveu fazer uma pesquisa sobre alguns filtros para tentar trazer de volta a repetidora para cá, porque a cobertura era melhor. E eu trouxe aqui hoje 3 filtros para experimentar. São filtros passa-banda, que eu vou sintonizar apenas na frequência de entrada da nossa repetidora e ver se eu consigo eliminar essa interferência que a gente tem, para ver se traz a repetidora de volta para cá. Então eu vou testar um filtro da Electril, um da ARS e um filtro da DCI canadense. Olha, essas aqui são as antenas da PM que eles instalaram. A nossa antena ficava lá em cima na torre, ficava lá na ponta, mas eles colocaram uma à esquerda, uma à direita, mais outra aqui embaixo. Essa aqui é a esquerda, mais outra à direita e mais uma, não, mais duas. Aqui, ó, aqui tem mais uma. E em cima dela mais outra. São 6 antenas, inclusive uma antena de um fabricante RFI. Vamos ver se vai dar para ver aqui a marca da antena. Olha aqui, ó. Essa aqui é a marca da antena que eles usam. Uma antena aparentemente muito boa. E eles transmitem com 100 watts cada uma dessas antenas. Eu não sei se é um sistema, eu ainda não consegui falar com o técnico, eu não sei se é um sistema tipo Diversity, que depende do sinal que eles estão recebendo, eles recebem por uma, por outra, ou cada uma é uma frequência, eu não sei ainda. Mas isso aqui está acabando com o sinal das nossas repetidoras aqui em cima.
Olha, eu tô aqui com um 227R, que é um rádio de VHF. Eu vou fazer um teste com esse rádio. Eu coloquei ele numa frequência qualquer, porque a interferência é no espectro todo aqui da banda de VHF. Eu trouxe aqui um filtro da DCI, é um filtro, é um fabricante canadense, é um filtro de 4 polos. E esse filtro é para a banda toda de rádio amador. Ele deixa passar de 144 a 148 e corta o que não é da faixa do rádio amador. Isso aqui é um bom filtro para o rádio amador ter em casa, porque os rádios de hoje, quem mora em lugar assim cheio de interferência, em São Paulo, próximo a emissoras de TV, de FM, essa intermodulação deixa o rádio doido. E esse filtro, ele só deixa passar a faixa de amador de VHF. Então é uma boa para quem vai usar em casa. Para a repetidora, vocês vão ver que ele vai resolver também, mas ele é muito banda larga, ele pega 4 MHz. E para a repetidora, como a gente só tem interesse em 144, 630, nem precisaria ser esse filtro aqui. Então a APM está transmitindo o sinal digital na frequência que eu sintonizei, porque são umas 3 ou 4 frequências. Deixa eu desligar isso aqui. Bom, aqui eu tô com um rádio, dá uma olhada no S-meter dele. O sinal aqui fica variando entre 8 e 10. Eu tenho que deixar o squelch fechado quase de tudo, porque ele não para. Esse sinal, tem um sinal de rádio pacote embaixo, que é de amador, de vez em quando você ouve. Ó. Mas fica esse ruído com sinal fim de escala quase o tempo todo. Eu estou conectando a antena direto no rádio. Agora eu vou passar a antena para esse filtro da DCI, para vocês verem o resultado aqui, como melhora, elimina a interferência. Então eu vou colocar um lado da antena desse lado do filtro e a antena que está chegando do outro lado. Olha aqui a diferença que faz. Ó. Olha o sinal, foi para praticamente zero. Não tem mais a interferência. É só o sinal do rádio pacote. Olha aí. Acabou com a interferência. Então, é um excelente filtro para uso na faixa de rádio amador. Os rádios de hoje não tem mais filtros assim, porque esses rádios são para receber tudo até frequência, VHF, UHF, 220, 1.2. Então eles acabam sendo orelhudo demais. Só que para repetidores é um problema, né? E quando tá com esse sinal lá em cima, se a pessoa chega fraca demais na repetidora, o sinalzinho é muito fraco, ele não consegue passar por conta disso aqui. Então o filtro da DCI resolveu o nosso problema. Vamos dar uma olhada agora no filtro da ARS. Eu estou com 3 filtros da ARS aqui. Nós trouxemos 3 porque se um não fosse o suficiente, a gente poderia ligar em série vários filtros para tentar segurar mais ainda a interferência. Só que o problema é que quanto mais filtros você coloca, mais perda você tem, porque tem a perda por inserção. Então, agora eu vou ligar o da ARS. Deixa eu ver que a antena está enroscada aqui. Olha aí. É o mesmo caso. Também resolveu o problema de interferência. Então da ARS também resolveria o nosso problema. Agora eu vou colocar no da Electril. Aqui tudo meio apertado e não passa as coisas. Traz na frente. Agora o da Electril.
Olha aí, o filtro da Electrio também resolveu o problema. Nós não temos mais aquele sinal de interferência. Agora eu vou fazer um jumper e ligar outra vez a antena direto para vocês verem como é que é. Eu não tinha um fêmea-fêmea UHF aqui, eu tive que fazer um fêmea-fêmea com um monte de conector BNC aqui, mas dá para mostrar bem. Olha aqui, ó. Olha o que acontece quando liga a antena direto no rádio sem filtros. Tá ok? Agora, os três serviriam. O DCI é mais recomendado para você ter em casa, para poder ouvir o espectro inteiro. Para repetidor a gente prefere ou Electrio ou ARS, porque eles são mais estreitos. Eu consigo deixar passar só a frequência de entrada da repetidora, que é o que interessa. Agora, entre o Electrio e o ARS, eu prefiro o ARS, porque eu vou mostrar para vocês lá em casa, no laboratório. A inserção do ARS é praticamente meio dB. Você coloca esse filtro no meio do caminho, você perde meio dB. Esse da Electrio aqui está perdendo quase 1,5, mais de 1 dB tranquilamente. E aí nós vamos tentar dar uma olhadinha e tentar entender por que que esse perde tão pouco e esse perde tanto. Ou seja, acrescenta tanta perda no sinal. Nós vamos soltar aqui esse conector. Aqui dentro tem um loop, tem a vareta do ajuste. Nós vamos dar uma olhadinha nos dois para ver por que será que tem essa diferença tão grande nesse filtro e aquele. Por que que aquele é tão mais eficiente para manter o sinal da antena chegando no rádio sem muita perda. Nós vamos dar uma olhadinha lá em casa. Já de volta aqui em casa, agora a gente vai dar uma olhada no loop. Eu vou tirar o conector aqui do filtro da RS e da Electrio. Nós vamos dar uma olhada na qualidade de montagem do loop, e eu já tenho uma boa ideia porque que está dando essa perda maior no Electrio. Então vamos tirar esse loop aqui. Onde está aqui? O loop da ARS. Isso aqui tem que ter o tamanho certo para a banda que você vai operar, né? Esse loop aqui. Ele tem que ter o tamanho correto para sintonizar na frequência que você precisa. Olha, muito bem feitinho e com banho de prata. Tá ok? Então, o banho de prata é importante porque se qualquer material funcionaria aqui, mas se você usa cobre, latão, sem ter o banho de prata, ele fica mais difícil de sintonizar e tem uma perda maior, e também não fica tão estreito a sintonia, que é importante para filtros, né? Você quer sintonizar só na banda que você quer. O tubo também está banhado a prata. Então aqui tem um tubo aí dentro que, quando você gira aqui a sintonia de frequência, ele é em 2 estágios e ele também é banhado a prata. Isso é importante porque o banho de prata não deixa oxidar. Quando você sintoniza é mais fácil, ele vai mais assim macio. Se não tem um banho de prata, cobre, por exemplo, latão oxida, e quando você gira a sintonia ele dá uns pulos, fica um pouco mais difícil a sintonia. Vamos dar uma olhada agora no Electrio.
Bom, agora o da Electrio. Nossa, não quer sair esse conectado que saiu. Ó, isso explica por que a perda é maior. É um loop de cobre, ele não teve o banho de prata. Então, tá explicado por que é que o outro tem uma perda por inserção menor. Vamos tentar dar uma olhada no elemento de sintonia, se provavelmente não vai ser banhado também. Vamos ver se dá para ver. Deve dar para ver, né? Não, é um tubo de, não sei se é cobre ou latão, tá parecendo latão. E ele tá oxidado já. Então provavelmente a hora que você vira a sintonia, ele gera bastante ruído. Bom, tá aí. Então, tanto da Electrio, quanto da DCI, quanto da RS resolveram o nosso problema. O da DCI é mais largo, não seria o caso para usar na repetidora, mas o RS e o Electrio resolveram o problema. O da Electrio ele fica um pouquinho mais chato para sintonizar, ele tem uma perda maior e também ele não é tão estreito. Vou mostrar para vocês o gráfico aqui. Nesse gráfico inferior aqui com as linhas azuis, a linha azul escura é o filtro da Electrio e o azul claro é o da RS. Vocês podem ver que o mergulho da RS ele é mais estreito por conta do banho de prata. Então ele tem um quê maior, né? Ele tem um banho de prata, vai ficar mais estreito, é uma qualidade melhor do filtro e ele vai conseguir eliminar até interferências dentro da própria faixa. Mas os dois funcionam. Provavelmente o da RS deve custar mais caro por conta do banho de prata. Estamos então quase com certeza que a gente vai levar a 5230 D-Star de volta para aquela caixa d'água e a gente vai voltar a ter aquela cobertura maior que a gente tinha, porque é um dos melhores lugares aqui da cidade e a gente saiu do lá por causa da interferência, então nós vamos tentar voltar. Depois eu mostro para vocês o resultado para ver se funcionou tudo direitinho utilizando os filtros.